Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, sigam-me os bons. Brincadeirinha. Eu sou Dinei Serpa, para quem não me conhece. O canal Projeto Ouroboro tem aí cerca de 5 anos de existência, agora que nós estamos em 2022. É bom precisar essas coisas para quem estiver assistindo aí no futuro, né? Para poder entender um pouco, colocar os assuntos dentro de um contexto, colocar o canal dentro de um contexto histórico também. E praticamente o propósito maior da existência desse canal é a tentativa de ajudar a organizar um pouco essa bagunça toda aí que existe, né, em torno dos ensinamentos dos grandes mestres, em torno das palavras que são usadas, né, das tentativas que são feitas de nos ensinar alguma coisa ou de nos passar alguma coisa a respeito da realidade, a respeito da verdade. E quanto mais a gente aprofunda nessa questão espiritual, na questão principalmente do autoconhecimento, mais a gente percebe a grande influência e, digamos assim, até perniciosa, maliciosa, malévola, que a palavra exerce no nosso entendimento, naquilo que entendemos por mundo, naquilo que entendemos por vida, naquilo que entendemos por amor, naquilo que entendemos por religião, naquilo que entendemos por fé, naquilo que entendemos por verdade, enfim. A cultura que nos cerca, e quando eu falo cultura, eu englobo tudo, inclusive as tradições, o passado, né, como ele chega até nós, da forma que ele chega até nós, tudo isso influencia a maneira como nós interpretamos os fatos, a maneira como nós interpretamos aquilo que chamamos de vida. Então, a maioria das pessoas não chega a se perguntar: será que essa interpretação está correta? Será que aquilo que aqueles que chegaram antes de mim, né, estão tentando ensinar como verdade aquilo que eles compreenderam ou eles entenderam superficialmente como verdade, é realmente verdade? A maneira que eu enxergo o mundo, a maneira que eu interpreto o mundo, ou melhor dizendo, a maneira que eu fui educado, a maneira que eu fui, ou deseducado, tanto faz, a maneira que eu fui ensinado, ou melhor dizendo, doutrinado a enxergar o mundo, é a maneira correta? Nós estamos tão inseridos numa falsa realidade, e isso os mestres têm tentado, pontualmente têm tentado nos libertar dessa visão. Nós estamos tão afogados nesse mar de lama que é... Aliás, tem uma coisa interessante, né, que muitas pessoas não se deram conta até hoje, que o verdadeiro mito da Torre de Babel nada mais não tem nada a ver com línguas diferentes, tem a ver com a falta de comunicação, tem a ver com a verdadeira Torre de Babel, tem a ver com as interpretações errôneas que a gente faz e que são perpetuadas, como eu disse, de forma maliciosa, de forma perniciosa, né? Existem grupos que se beneficiam
tem se beneficiado ao longo da história da humanidade dessa confusão de palavras, que é o que eu chamo, né, venho chamando aí, quem acompanha os vídeos há mais tempo, está acostumado já, que eu chamo de a grande confusão das palavras. Não é uma confusão casual, existem matérias, né, que estudam isso, como a filologia, como a própria neurolinguística, como a semiótica, né? Existem várias áreas do conhecimento acadêmico que estudam a influência das palavras, a influência da língua nas nossas reações, nas nossas ações, principalmente na forma como nós enxergamos a vida. E a maioria de nós, como eu disse, está tão inserido, é como o peixe dentro do oceano. Se você falar para ele sobre o oceano, ele vai dizer: oceano? O que é isso? E você vai tentar explicar para ele que ele está dentro do oceano, que aquilo que ele respira, né, entre aspas, é água, e, no entanto, ele não vai entender, porque ele está tão inserido naquele contexto, ele está tão condicionado, doutrinado, que ele não vai compreender aquilo que está se tentando dizer para ele. Isso acontece conosco, seres humanos, há séculos, há milênios, onde diversos mestres de um quilate de Jesus, de um quilate de um Buda, né, do quilate de um Lao Tse, do quilate de um Confúcio, e Sócrates, Platão e toda aquela chamada chuva de estrelas que aconteceu na Grécia há cerca de 2.500 anos atrás, né, com um filósofo atrás do outro, criando escolas de filosofia que tentavam ensinar a verdade, ensinar a realidade, a verdadeira realidade, digamos assim, e sempre o sistema se sobressaiu, o sistema vigente em cada época se sobressaiu e se apropriou desses ensinamentos, escondendo eles muito bem escondidinhos, de forma que a grande maioria, a grande massa não conseguisse entender. Então, as palavras que nós debatemos hoje, inutilmente, dentro dos condicionamentos que nós recebemos, como amor, como fé, como eu falei antes, a verdade, tudo isso tem que ser revisado, tudo isso tem que ser desaprendido. Outro dia, até numa conversa interessante, alguém, quando a gente debatia sobre o significado de uma palavra, alguém puxou o significado do dicionário. E é óbvio que uma pessoa a pessoa que escreve, né, que está tentando entender o mundo dentro do mundo, com aquilo que ela aprendeu, usando tudo aquilo que os antepassados ensinaram, mais do mesmo, e ela vai colocar no dicionário aquilo que o senso comum diz que é. Mas é justamente isso que nós temos que fazer, que é dar um passo atrás do senso comum, sair fora do senso comum, porque no senso comum a gente não vai conseguir entender. Eu vou falar em amor. O que o senso comum diz que é amor? O tempo todo martelando na televisão, nos livros, enfim, nos romances. Romance. Então, eu vou usar aqui a palavra amor, você vai entender errado. Totalmente errado, porque eu estou usando a palavra amor em um sentido, assim como Jesus, como Buda, se utilizaram dessa palavra, e outros grandes mestres sempre se utilizaram, como Rumi, por exemplo, sempre se utilizaram dessa palavra com um sentido completamente diferente. Os mestres dizem, escute seu coração, e quando a pessoa escuta a palavra coração, logo pensa em emoção, sentimento. E não é isso que o mestre está falando. Quando o mestre fala em coração, ele não está absolutamente falando em emoção, em sentimento. É algo muito mais profundo, é a sede da alma,
mas não é o coração, não é o coração físico nem o coração mental. Bom, muito menos, é óbvio que não é o coração físico, muito menos o coração mental. Que é isso que a gente pensa. A gente divide a mente como se a mente fosse pensamento uma coisa e sentimento, emoção outra. Então a gente diz cérebro, pensamento, coração, sentimento, emoção. Não, essa interpretação está errada. Aí mais alguém pode ir lá no dicionário procurar ou em algum outro livro acadêmico e dizer assim, está aqui, Odinei, está escrito aqui, não importa que está escrito. Para mim não importa mais. E é isso que precisa, para que muitas pessoas não importem mais essas interpretações, a não ser como uma direção. Elas apontam um caminho, mas somente a pessoa caminhando e chegando lá é que ela vai amplificar a capacidade de entendimento dela a respeito das palavras que foram ditas. Então, esse canal existe tentando aí, ao longo desses 5 anos, se você acompanhar meus vídeos, quem acompanha já deve ter percebido isso, que eu repito muitos assuntos, porque não tem outro jeito, a não ser martelar, bater na mesma tecla, né? Até a pessoa começar a compreender realmente o que está se tentando dizer. E o objetivo sempre foi esse, uma nova perspectiva, porque aprender, na verdade, é desaprender. Porque uma vez que nós fomos doutrinados, condicionados da forma errada, em quase tudo, e se não em tudo o que nós aprendemos, que outra maneira tem de realmente aprender se não é desaprendendo? Então, quando eu falo amor, esqueça o que você aprendeu sobre amor, ou o que você pensa. Busque lá dentro de você o que eu penso sobre amor. Quando eu falo em verdade, pensa dentro de você o que essa palavra remete. Aqui ela remete dentro de você. E por aí vai, quando eu falo a palavra espiritualidade, quando eu falo a palavra espiritualista, ideologia, ideia, crença, conceito, convicção, todas essas palavras têm que ser revistas, algumas que são palavras que são importantes, né, a gente rever, porque elas estão dentro de um contexto abstrato, pessoal, e somente através do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, é que a gente consegue ultrapassar, transcender, que é outra palavra que tem que ser revista, porque a maioria das pessoas confunde a palavra transcendência com algo supernatural, sobrenatural. Outra palavra, a palavra meditação, precisa ser revista, felicidade, alegria, tristeza, todas essas palavras precisam ser revistas, sim. Eu falava antes da palavra conceito, e a mente conceitualiza tudo, e na medida que a mente conceitualiza, que ela cria um conceito sobre algo, aquele algo deixa de ser o que ele era na verdade, que a verdade não pode ser conceitualizada. Tentar conceitualizar a verdade é o equivalente a você tentar entender o mundo através de uma fotografia, de uma única pose, você tentar entender, nem vou dizer o mundo, você tentar entender o contexto do que estava acontecendo naquele momento, tentar entender a complexidade da pessoa que está sendo fotografada a partir de uma pose. É impossível. Então, está na hora da gente mudar essa nossa visão que nós temos, porque sobre tudo a gente acha que tem que ter um conceito, sobre tudo a gente acha que tem que ter uma conclusão. E qual é a nossa conclusão? Porque a gente acha que a conclusão é a compreensão, e não é. A verdadeira compreensão é bloqueada pela conclusão. Então, tudo aquilo que a gente toma como certo, que nos ensinaram, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que se chegar a uma conclusão, está errado. Não se tem que chegar a uma conclusão, tem que se estar atento. Outra palavra,
como eu falei, meditação precisa ser revista, precisa ser compreendida profundamente, desaprendida, porque já o sistema se apropriou, na medida em que ela tem, ao longo do século XX, na medida que a palavra meditação tem entrado no mundo ocidental, no nosso mundo ocidental, ela tem perdido seu sentido real, e eu já abordei em diversos vídeos ao longo desses 5 anos aí, eu já abordei em diversos vídeos o verdadeiro significado de meditação. E o tema de hoje, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a palavra fé, embora já tenha gravado vários vídeos falando sobre fé. A palavra fé já está tão desgastada, tanto quanto a palavra Deus, que eu até esqueci de mencionar. Tudo aquilo que você imagina sobre Deus, seja positivamente, negativamente, acredito, não acredito, esquece, apaga, porque senão você não vai conseguir se descobrir. Afinal, a palavra fé tem alguma coisa a ver com Deus? A palavra fé tem alguma coisa a ver com religião? A palavra fé tem a ver alguma coisa com espiritualidade? Semanticamente, a palavra fé pode ter uma ligação profunda, pode e tem com a palavra espiritualidade, mas só que a palavra espiritualidade, como eu disse, apaga da sua mente o que você pensa que é a palavra espiritualidade, senão não faz sentido nenhum, não vai fazer sentido nenhum. Então você acha que espiritualidade tem a ver com rituais, com participação desse grupo, daquele grupo, esse grupo é mais espiritual, ou fazer determinadas técnicas, né? Eu não como carne, eu sou espiritual, eu ando de bicicleta, eu sou espiritual, sei lá, qualquer coisa que você ache, não é... A verdade é sempre simples, a verdade é muito simples. Espiritualidade e autoconhecimento são a mesma coisa, pura e simplesmente. Ser espiritual é ser. Mas como é que você vai ser se você não descobrir quem você é de fato? Então, somente através do autoconhecimento, tornando-se uma pessoa espiritual. Vejam bem que eu não uso a palavra espiritualista, que não tem nada a ver, é outra coisa completamente diferente. Ser espiritualista é outra coisa. Então, para você se tornar uma pessoa espiritual, não tem como ser fora do autoconhecimento, fora do conhecimento de si mesmo. Não sou eu que estou falando isso, não é novidade nenhuma, quer dizer, sou eu que estou falando agora aqui no vídeo, né? Não é novidade nenhuma, porque já Sócrates, é atribuído a Sócrates esse conhecimento, porque foi ele, talvez, quem tenha divulgado mais, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo e os deuses. Embora esse conhecimento seja muito mais antigo do que Sócrates. Mas, como sempre, quando o conhecimento esotérico, o conhecimento místico, o conhecimento profundo cai no gosto popular, no senso comum, ele perde totalmente o sentido, porque as pessoas comuns, né, elas não estão interessadas em profundidade, elas estão interessadas em futebol, cerveja, pizza e seja lá o que for. Eu gosto de pizza também, tá? Então não é uma crítica, é uma análise apenas. Eu não sou o dono da verdade, obviamente, felizmente, para todos nós, né? Felizmente para todos nós. Então, a palavra fé, ela vem do latim fidelis, que significa fidelidade. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa fiel. Essa palavra fidelidade, fiel, ela foi tão distorcida a tal ponto que a gente acha que ser fiel é ser fiel a alguma coisa exterior a nós mesmos, ou alguma pessoa que seja, ou algum ser, por mais evoluído que seja. E não é isso. A verdadeira fé, a fé, por assim dizer, ela surge no lado oposto.
Quando a pessoa descobre, através do autoconhecimento, todas as potencialidades que ela guarda dentro de si própria, dentro de si mesma. Então, fé não tem nada a ver com religião, fé não tem nada a ver com espiritualidade, fé não tem nada a ver com Deus, fé não tem absolutamente nada a ver com crença, então nem se fala, porque semanticamente ela pode ter a ver com religião, ela pode ter a ver com espiritualidade, pode ter a ver com Deus, mas em hipótese alguma, fé tem alguma coisa a ver com crença. Eu acredito, portanto, sou uma pessoa de fé. Não existe isso. Mas eu já gravei vídeos sobre crença, vários, e o meu objetivo agora não é falar sobre crença, senão vai ficar muito comprido e muito embolado. Então, assim, o negócio é esclarecer o que é fé. Bem que eu gostaria de dizer esclarecer de uma vez por todas, mas infelizmente não é assim. A gente tem que voltar no assunto e vamos voltar no assunto, nos assuntos, quantas vezes forem necessárias. Fé é fidelidade a si mesmo, pura e simplesmente. Mas esse si mesmo é que é a pegadinha. Não é ser fiel ao seu ego, não é ser fiel ao que você acredita, como eu acabei de dizer, ser fiel ao que você acredita ser ou não ser. Tem a ver com as descobertas que você faz, as autodescobertas que você faz ao longo do caminho, vamos chamar assim, só por chamar, do caminho do autoconhecimento. Então a verdadeira fé tem a ver com a realização, que é a palavra mais correta nesse caso, não é descoberta, é realização. Com a realização de todo o potencial que existe dentro da gente. Essa é a verdadeira fé. Então, nós nos tornamos então fiéis a nós mesmos. E quem somos nós, senão a própria vida? Então, nós nos tornamos fiéis à vida. Agora, aí vem a questão da semântica. Se você quer chamar, se você já tem se realizado o suficiente, se você já realizou a porção suficiente, uma porção suficiente de verdade dentro de você para chamar a vida de Deus, para chamar o universo de Deus, que aí você já sabe que essa palavra Deus não significa a mesma coisa que as religiões ensinam. Embora seja a mesma palavra, né, a palavra Deus não é a mesma coisa que as religiões ensinam. Enfim, né, quem somos nós senão o próprio Deus em cada um? Não o Deus das religiões, gente. Vou frisar outra vez. A força divina dentro de cada um. Jesus tentou ensinar essa verdade profunda com a historinha aquela do grão de mostarda, mas ela foi mal compreendida e chegou mal traduzida até os nossos dias. Nem os apóstolos dele conseguiram entender essa parábola, onde ele quis dizer que o grão de mostarda ele tem dentro de si o mostardeiro, ele vai se tornar um mostardeiro. Então todas as potencialidades já estão contidas dentro da semente. Então, eu sou semente, você é semente, nós somos sementes. Mas dentro de nós reside toda a potencialidade divina. Então, nós somos sementes divinas. Vós sois deuses. Não são palavras minhas. Já existem há milênios e, na verdade, de muito antes de Jesus. Jesus apenas repetiu essas palavras. Vós sois deuses. Não é figura de linguagem, não é frase motivacional de para-choque de caminhão. É uma realidade existencial, embora seja refutada justamente porque a gente não aprofunda esses assuntos. As religiões organizadas dizem uma coisa e a gente diz, tá bom, então eu não quero saber de religião, eu viro ateu e pronto, acabou, encerrou o assunto.
Não se descobre nada dando o assunto por encerrado, se escondendo atrás de uma bandeira, seja de crença ou de descrença. Crente ou ateu são bandeiras que pretendem ter a resposta final de tudo. Então, eu não vou atrás da resposta final, eu vou atrás da bandeira. E eu não descubro nada, eu não aprendo nada. Eu vivo uma vida inútil, me empanturrando de pizza, de batata frita, enfim, de tudo que... hambúrguer e cerveja, refrigerante e guloseimas a mil. E, mais uma vez, eu repito, eu não estou fazendo uma crítica porque eu gosto, eu tenho as minhas guloseimas prediletas. Então, eu não estou fazendo uma crítica a isso. Mas a crítica é a cegueira e a possibilidade de desperdiçar uma existência inteira simplesmente acreditando nisso ou naquilo, ou desacreditando disso ou daquilo, quando o trabalho tem que ser feito por cada um de nós. O que significa fé? Então, esquece tudo aquilo, toda essa bagagem que você vem carregando da sociedade, enfim, de tudo que você aprendeu sobre fé. Está errado. Pode abrir o dicionário vai dizer uma coisa, enfim. Não interessa o que diga o dicionário, não interessa o que diz o dicionário, não interessa o que diz o acadêmico, o professor, o PhD, o mestre, o doutor, enfim. Interessa a descoberta que você faz por você mesmo. Tudo aquilo que nós descobrimos por nós mesmos, as nossas potencialidades divinas que são descobertas por nós mesmos, não porque alguém disse, não porque um padre ou um pastor chegou, pegou nossas mãos e disse: eu estou vendo que você é isso, você é aquilo, você papapá, e aí o nosso ego se infla e a gente diz: nossa, eu sou o todo-poderoso. Nosso ego diz isso. E aí a queda é grande, porque para que o nosso ser, para que as nossas potencialidades sejam realmente descobertas, o ego tem que ir desvanecendo cada vez mais. Ele não some, como muitas pessoas pensam, não é que ele some, ele é uma ferramenta que a gente aprende a usar. Então ele nem diminui, não é isso. A gente só aprende a usar a ferramenta. Ele fica do mesmo tamanho. Isso aí, essa coisa de tamanho é uma coisa muito nossa, muito tridimensional, né? A gente tem dificuldade de lidar com as coisas sem dimensionar elas dentro da nossa tridimensionalidade, digamos assim. E então é isso. Fé não tem nada a ver com crença. Fé não é acreditar. Que fique claro, fé não é acreditar. Fé é realizar. Quando eu realizo dentro de mim as minhas possibilidades. Através do autoconhecimento, quando eu realizo a fé é uma coisa interessante porque ela é inata. Todo mundo tem fé. Inclusive os ateus, porque fé não está ligada com crença, não está ligada com religião, não está ligada à espiritualidade ou espiritualismo, não está ligada ao conceito de Deus, qualquer conceito de Deus que a gente tenha na nossa cabeça. Fé é uma coisa inata, ela só está oculta pelos nossos aprendizados errôneos, oculta pelos nossos condicionamentos. No momento que esses condicionamentos, no momento que essas doutrinações vão sumindo, que a gente vai tirando todo esse entulho que está em cima da gente, a fé brota naturalmente. É simples assim. Mais uma vez, repetindo, fé é a confiança e fidelidade naturais na vida que somos nós. Portanto, é a fé nos nossos potenciais. É uma coisa para se pensar. Se isso faz sentido para você, ótimo. Se não faz sentido, não tem problema nenhum, você não tem que acreditar em nada do que eu digo, em nada do que ninguém diz. O que você tem que fazer? Descobrir, realizar. Espiritualidade é realização dentro de si mesmo.
para si, por si e consigo mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações, as atualizações, né? Para você ser avisado, e compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!